Olá, morecos! Como vocês estão? Eu sou a Deia Romano e gratidão por mais um encontro. Vamos então ao nosso Fala Cigana de hoje. Há pouquinhos dias nós tivemos a comemoração do Dia de São Cosme e São Damião, né? Que celebra aí o Dia dos nossos herês. E eu não consegui trazer um vídeo para vocês naquela data. Porém, a minha festa de Cosme e Damião, que eu realizo com a minha família, ela foi feita ontem. Então eu falei, olha, eu acho que ainda estamos em tempo. Mesmo porque o mês de outubro é o mês das crianças. Graças a Deus a minha vida é permeada, né, pela presença das crianças. Então eu tenho energia dos herês sempre muito perto de mim, é uma energia que eu escolhi conviver e sou muito feliz por isso. Então vamos lá. O quadro continua sendo Fala Cigana, porque é através da cigana que eu trago, canalizo essas informações para vocês. Mas hoje a gente vai pedir a energia e uma mensagem dos nossos herês. Tem um porquê de eu trazer uma pedrinha rosa e uma pedrinha verde, que tem a ver com a energia de dois herês que me acompanham. Então, especialmente, eu coloquei aqui essas duas escolhas, tá bom? Então, faz uma breve meditação, olha para dentro, conversa um pouquinho com você e vamos pedir para que os herês, para que essa energia nos traga uma mensagem que a gente precisa ouvir no momento. E aí você vê com qual das pedras você se afiniza mais, qual chama mais a sua atenção. E aí para cada uma delas vem uma mensagem, tá bom? Então a primeira aqui é a pedrinha rosa. Vamos lá, o que é serê quer falar para você hoje? Olha, as cartinhas pularam aqui. Olha só, a primeira coisa que ela já começa falando para você é que as suas vontades, os seus desejos têm um porquê e têm valor. Né? Então ela fala assim para você, olha, sabe aquilo que você tem vontade, que você fica, né, abrindo mão por outras pessoas, ou que você deixa de optar por você? Poxa, tem um porquê. Ela tá falando assim, não é um simples desejo. Faz parte da sua caminhada, e a sua caminhada ela é única. Então, lógico, você vai conviver com outras pessoas, em alguns momentos você vai sim abrir mão daquilo que você deseja, às vezes você vai ter sim que esperar um pouquinho para realizar um desejo seu. Isso faz parte da vida, isso faz parte da caminhada natural. Mas é diferente de você anular os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. O universo, ele te chama para aquilo que é seu. Olha essa carta. É a carta da estrada. E olha esse céu aqui, como se fosse um portal. Então, as suas vontades, elas estão dentro de você por algum bom motivo. Aquilo que você fala, eu queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo, queria tanto fazer desse jeito, daquele jeito. E aí a criança continua falando, se hoje as pessoas que estão ao seu redor, elas não contribuem, elas não querem, elas não aceitam fazer parte dessas suas vontades, se em algum momento elas também não esperam para realizar as vontades delas, se em algum momento essas pessoas também não abrem mão do que querem para fazer com que
a sua vontade seja atendida, então, poxa, não vale a pena. Não vale a pena. E aí, não tem por que ter medo de ficar sozinho, de ficar sozinha, porque, olha aqui, você é o sol da sua vida. A sua vida, ela deve orbitar em volta de você mesmo, né? Você não deve orbitar em volta de outra pessoa. A sua vida não deve girar em torno de outra pessoa. Então, você já é suficiente, você é autossuficiente. E você é importante o suficiente para ser o centro da sua vida. Então, quando vem uma pessoa, e aqui ela tá falando que não é só relacionamento amoroso, não é isso. Tá falando das pessoas mesmo que estão em volta de você. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma pessoa, um amigo de trabalho, que todo dia você toma café com aquela pessoa, mas aquela pessoa só fala dela, fala dela, fala dela. E você não tem oportunidade, às vezes, de contar alguma coisa sua, você não tem oportunidade, sabe? E aí aquela troca, ela fica uma troca chata, né? E você sempre abrindo mão de você, abrindo mão de você. Então, assim, não vale a pena ter esse tipo de pessoa na sua vida. Outra coisa que ela vem falando, ela fala assim que isso é maturidade. É não sofrer com aquelas pessoas que não contribuem e que saem da sua vida ou que você tira. Ela falou aqui assim pra mim. Ela falou assim, ó, o centro dessa mensagem aqui é: não tenha medo de ficar sozinho, não tenha medo de ficar sozinha. E ela repete mais uma vez, ela não tá falando só de relacionamento amoroso, ela tá falando disso. Um amigo da escola, um amigo do trabalho, uma pessoa da academia, sei lá. Sabe aquela pessoa que você fala, puxa, a pessoa é bacana, mas é que essa relação já tá chata, porque só fala dela, ou é uma pessoa que só tem problema e só reclama, sabe? Não tá rolando. Ai, eu acho que eu nem vou mais pra academia, ai, vou trocar de horário. Não precisa. É isso que ela tá falando. Ela tá falando assim, tenha coragem. Aqui, olha, tenha coragem de chegar, seja lá onde for, o ambiente que for, e você falar assim, olha, hoje eu quero ficar sozinha. Ai, vamos tomar café junto? Não. Hoje eu vou tomar café sozinho. Vamos almoçar junto? Não. Hoje eu não vou. Hoje eu tenho outras coisas para pensar, eu vou ouvir uma música, eu vou ler um livro, sei lá, sabe? E aqui e ela tá falando, e o jogo tá trazendo que isso vai ser feito de uma maneira muito, muito tranquila. Justamente porque como você se coloca em primeiro lugar, não fica grosseiro. Não fica grosseiro, você não tá dispensando a pessoa. Você só tá falando, olha, hoje esse momento é meu, sabe? E aqui tá... ela tá falando assim, é que ela fala do jeitinho dela e eu não tô querendo ficar colocando aqui, né? Mas assim, ela tá falando assim, ô tia, você é importante. Ela tá falando, você é importante. Você é importante sozinha, você não precisa de ninguém para brilhar. Você não precisa de ninguém para fazer aquele momento ser legal, ser bom. Você com você mesma consegue fazer aquele momento ser legal, aquele almoço ser legal, aquele, sei lá, aquele passeio ser legal. Não precisa ter aquela pessoa do lado. E ela vai, mas ela é chata. É assim que ela tá falando. Ela tá falando assim, ela vai, mas ela é chata. Não é melhor ir sozinha? Desculpa. É que eu não consigo não rir. Mas é isso que ela tá falando, entendeu? Coisa linda. Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Bonitinha.
E a minha herê, ela é da praia, olha que linda. Trouxe um navio aqui no mar. E a criança, minha herê da praia. Oh, meu Deus. Ela tá falando também que para aquelas questões familiares que te trazem uma dor, aquelas relações familiares que são complicadas. Deia, mas toda relação familiar é complicada? É, toda. Mas é que tem algumas que elas realmente elas são conflituosas mesmo, elas são disfuncionais, né, gente? Então, ela tá falando dessas, tá? Ela tá falando o seguinte, ela tá falando que às vezes você tem um conflito com uma pessoa da família. E aí, aquilo acaba expandindo para outras. Então, vamos supor, você tem um conflito com a sua mãe. E aí, porque você tem um conflito com a sua mãe, você não convive tanto com seu pai, por exemplo. Ou porque você tem um conflito com um irmão, aí não convive com outro. Ou você tem um conflito com uma prima, aí você corta laço com a tia, que é mãe da prima, por exemplo. Sabe? É isso que ela tá falando. Ela tá falando assim, não faz isso. Não faz isso. Ela tá falando para você ter uma visão mais clara do conflito. O que é que dói em você? O que é que te fere? Ela tá falando assim, não faz de uma feridinha pequenininha um negócio grandão. Porque não é assim. Tudo bem, tem o problema. Tem, não tô falando que não tem. Tem sim. Mas fica só com aquele problema. Por que você tá fazendo outros problemas em cima desse? Por que você não vai na festa que tem um monte de gente só porque aquela tá lá? Né? Por que você não visita outras pessoas só porque ela tá lá? Por quê? Então você tá perdendo. Então você tá deixando que esse problema pequenininho, que essa dor engula todo o resto. Toma conta de todo o resto. É justo? Não vale a pena. Ela tá falando aqui, não tá valendo a pena. Porque você tá sofrendo, porque você não tá perto daquelas pessoas que você gosta por causa de uma bobagem. Então, ela tá falando assim, que você consegue manter distância daquilo que te faz mal, daquela ferida, se você mudar a sua maneira de enxergar a situação. Então, ir na mesma festa que aquela pessoa, almoçar no mesmo lugar que aquela pessoa, você não precisa absorver aquela energia. Você não precisa passar por aquilo. Você tem capacidade, olha aqui de novo, a sua força, você é o sol. Então você tem capacidade de ir lá e viver tudo que tem para viver naquele lugar e simplesmente manter um afastamento daquela pessoa ou daquela situação. Você só se envolve, ela tá falando aqui, você só se envolve com aquela pessoa ou com aquela situação se você quiser. Porque você já sai de casa falando. Ai, porque ela vai estar lá, porque ela tá me olhando, porque ela comentou de mim para outra pessoa, olha lá o que ela falou. Então, você que tá trazendo ela para sua vida. Porque se você for até lá, sentar, conversar com as pessoas, jantar, almoçar, voltar para casa, ela não vai falar com você. Ou seja, você trouxe a energia daquela pessoa, você trouxe aquela pessoa para perto porque você quis. Porque você trouxe o assunto à tona. Entendeu? Então aqui tá falando que você consegue se manter afastado, inclusive não ser culpado de nada. Porque esses conflitos, né, que são gerados aí, que acontece, que vem, que vai, muitas vezes acaba, né, as pessoas vão falando e aí você retruca e tal, e você sai como culpado na história, e você tem culpa.
Tem culpa porque tá lá batendo boca, tá lá fazendo parte do negócio, né? Então ela tá falando, se você não trouxer essa pessoa, né, essas falas e tudo mais, se for até o lugar, conviver com os outros, comer, jantar, almoçar e voltar para casa, você não se envolve em nada disso e você sai inocente. Tá entendendo? Você para de criar esses problemas para você, tá? E ela tá falando, se você não mexer, essa pessoa não vai mexer com você. Ela vai perceber que você simplesmente tirou ela da sua vida. Ela vai perceber e ela não vai te procurar. Ela não vai ter a cara de pau de ir atrás de você, criar briga com você, ficar puxando briga com você. Ela vai perceber que você se afastou e pronto. Tá? Ó, mais uma vez ela tá falando aqui para você não ir a lugares onde você se sente isolado, onde você se sente sozinho, sozinha. E aí assim, mas acabou de falar que você sozinho se basta, aqui é uma situação diferente. Aqui tá falando daqueles lugares que você vai e que você se sente isolado em meio à multidão. Ela tá falando assim que pessoas que são frias com você, pessoas que não fazem questão da sua presença na vida delas, não fazem questão de ouvir o que você tem a dizer, que não dão valor ao que você sente. Às vezes você está expressando sentimentos, emoções, fatos, e a pessoa fria, a pessoa fala, aham. E aí você fala, poxa, a pessoa não teve a empatia, eu falei que eu não estava bem, ou eu contei uma história, a pessoa, né? Ela tá falando para você encerrar esse ciclo. Na verdade, né, nem para você encerrar. Ela tá falando que é um ciclo já encerrado. E que tá frio desse jeito porque tá morto. Essas são as palavras dela. Está frio porque está morto. E você que tá aí. Você continua aí. Então, assim, é só virar as costas e ir embora, porque já acabou. E aí vem aqui mostrando que em breve vem coisa boa para você em relação a dinheiro e transformação pessoal. Então, assim, aqui tem duas informações. A primeira delas é, vai, faz aquilo que você quer fazer que vai dar o dinheiro. Então, ela tá falando assim, você quer vender aquele negócio? Pode vender que você vai ganhar dinheiro. Você quer trabalhar com tal coisa? Pode ir que vai dar dinheiro. Qualquer coisa, mas aqui ela tá falando que é aquilo que você já quer, tá? Ela tá falando que é aquilo que tá na sua mente. Sabe aquilo que você tem aquela intuição, que você pensou e você falou assim, olha, se eu fizer tal coisa, aí eu vou conseguir tanto de dinheiro para fazer tal coisa? É disso que ela tá falando, tá? É disso que ela tá falando. Ela tá falando algo que você já tem em mente, de um plano que já existe. Tá? Então ela tá falando assim, que se for algo que é uma vez só, vai lá, vende, vai ganhar o dinheiro, pode fazer que vai dar certo, que você vai ganhar o dinheiro. E se for um trabalho, uma coisa que você está pensando em fazer a partir de agora, para ganhar dinheiro, será que vai dar certo tal projeto, tal trabalho? Será que se eu estudar tal coisa, eu vou ser feliz nesse trabalho, eu vou ganhar dinheiro com esse trabalho? Ela tá falando que sim. Ela tá falando que é algo que tá na sua cabeça, tá? Ela tá insistindo nisso. Tio, tia, sabe isso aí que você tá pensando? Esse aí que você tá pensando. Então, é desse que eu tô falando. É esse aí, tá? Você sabe que eu já tô pra dar essa mensagem aqui nos vídeos já tem algum tempo e ela acabou de me lembrar. Gente, como a gente tá em jogos coletivos, eu tô acessando aqui muitas energias. Muitas.
Muitas, muitas e muitas. Esse jogo ele vai ficar aqui gravado no Instagram por décadas e décadas. Então imagina quantas energias eu tô acessando aqui no momento. Quantas pessoas vão ouvir o que eu tô falando. Então, não tenta forçar para você alguma mensagem. Ouça e veja se faz sentido. Se faz sentido, a mensagem é para você. Você tem como sentir, você tem como saber. Ó, acabei de bater na câmera. Você tem como saber se a mensagem é para você, né? Você não é iludido, bobo, boba, né? De tudo que eu falo aqui, ai, tudo isso é para mim. Não, né, gente? Então, assim, é uma mensagem coletiva. E às vezes você ouve a tiragem toda e só essa daqui é para você. E você sabe que é para você, tá? Então, seja sincera aí. Por falar em herês, minhas crianças estão brincando aqui no pátio. As crianças aqui do meu condomínio. Porque está calor, finalmente, né? Parece que deram uma esquecida aí do nosso sol, né, gente? Mas tá voltando e esse domingo foi lindo, foi um domingo de sol. Então agora para finalizar, essa mocinha aqui, essa heresinha vai trazer um conselho para vocês. Para quem escolheu aqui a pedrinha rosa. Ai, meu Deus, como que vai ficar esse vídeo? Que agora essas crianças, elas gritam muito alto. Não é um barulho de criança brincando normalmente, né? Os gritos são bem altos. Promessa de futuro. Ai, que lindo. Olha. Ah, será que tá na luz? Promessa de futuro. E olha, o Ganeshinha tá todo próspero, né? Olhando. Gente, olha como o sol saiu nessa tiragem muitas vezes. Então, essa heresinha tá falando aqui que existe uma promessa para o seu futuro, para você confiar nisso, tá? Não deixa de confiar, não. Não deixa de ter certeza. Olha só, ela tá falando aqui para você ir com toda a força, com toda a garra para cima daquilo que você tem vontade, para cima dos seus desejos, para cima daquilo que vai fazer você feliz. E ela tá falando que a princípio você acha, né? Ela começou falando sobre isso aqui nessa mensagem. Você acha às vezes que é supérfluo, você acha que é bobo. Ah, eu não vou gastar dinheiro com isso. Ah, eu não vou investir energia nisso. É bobo, é só uma vontade, não é? É um chamado da sua vida. A sua vida, ela tem algum planejamento, ela tem uma programação, sabe? Então, assim, se você realmente tem essa vontade, se realmente aquilo tá no seu coração, é porque é seu. E ela tá falando, vai com toda a vontade que você puder, coloca toda a força que você tiver, a sua força interior, a sua vontade, a sua energia, e aqui em você, coloca tudo isso em você, porque vai dar resultado. Aquilo que é seu está te esperando. Aquilo que é seu está te esperando, é o que ela tá falando, tá bom? Um beijo, amorex, para quem ouviu a mensagem dessa heresinha. E agora vamos para quem pediu a mensagem desse heresinho aqui, que está sendo representado pela pedrinha verde. São duas criancinhas diferentes. Vamos lá. Concentra um pouquinho, eu só vou beber um pouquinho de água. Como sempre, a minha alergia deixa minha boca seca. O que esse heresinho aqui, ele tem para te falar?
Vamos ver o que ele tem para te falar aqui. Ele tá te falando o seguinte, que isso aí que tá te acontecendo, esse heresinho aqui, gente, todos, claro, mas esse heresinho aqui é um heresinho muito empático. Muito, ele sente assim o que a pessoa sente, sabe? Muito sensível. E aí, ele veio falando de algo que dói muito, de algo que realmente, de um sofrimento que você tá passando. Que pode ser um sofrimento completamente emocional, mas que pode ser também algo relacionado à falta de grana, falta de trabalho, sei lá, um relacionamento que terminou, né, um trabalho que terminou, até a partida de alguém, não só a partida para outro plano, mas a partida mesmo, de repente, alguém que se distanciou aí por algum motivo, né, sei lá, um filho, uma filha que vai morar em outro lugar, enfim, né. Então ele tá falando aqui que isso que você tá sentindo é realmente muito ruim, né, dói, é ruim, mas acontece que a vida continua. Parece bobagem falar isso, né? Parece óbvio. Mas ele tá falando assim, olha essa árvore. Olha essa árvore, né? Então, assim, para que aconteça isso que a gente tá vendo aqui nessa árvore, a morte e a vida é um ciclo, vai acontecendo. Então, assim, essa árvore, ela tem as raízes lá no fundo da terra, que vai alimentando, e essa árvore vai passando por fases. Então, ela tem a fase de formando fruto. Quando forma o fruto fica maduro, cai. Ó aqui, ó, tudo no chão. Ou alguém colhe, ou cai. Quando cai, essa árvore, ela praticamente está baixa, com a energia baixa, né? Porque ela deu tudo que ela tinha para formar esses frutos. E aí ela tá ali, ó, no momento, né? Nesse momento aqui, ó. E aí o que ela faz? Ela espera e ela vai se regenerando e ela continua se alimentando. E aí ela vai se regenerando, até que ela consegue formar um novo fruto, que leva um tempo também. Então é isso que ele tá falando. Ele tá falando assim, que olha aqui, você é uma árvore, né? Você é você é uma criatura terrena, assim como a árvore. E que dura tanto quanto, né? Nós somos seres bem parecidos aí com as árvores, em tudo, biologicamente falando, né? Então, assim, observa esse ciclo e entenda que você passa ciclos parecidos. Por que quando você tá andando na praça, você tá andando na natureza, você acha tão lindo? É engraçado que a gente, no tempo do outono, vê as árvores secas e fala, olha que lindo esse momento. E você entende que aquilo é um momento, né? Como agora, né? A gente tá vendo os ipês florescerem. Olha lá que lindos ipês florescendo novamente. De todas as cores, branco, rosa, lilás, enfim. E aí, depois, quando as florzinhas vão embora dos ipês, a gente fala, olha lá a nova fase, que lindo. Por que a gente aprecia essas fases na nossa irmã árvore e a gente não consegue entender essas fases na nossa própria vida? E nós somos seres iguaizinhos. Então é isso que ele está falando. Ele está falando assim, entenda
Compreenda o momento que você está vivendo. Se você compreender o momento que você está vivendo, fica mais fácil de você se restaurar. Fica mais fácil de você renascer. Fica mais fácil. Além da mensagem de que, olha, vai passar. Olha, você continua aí. Olha você aí, vivo, viva. Você continua aí. É uma fase. Você não morreu. Então, mas tá ruim. Tudo bem que tá ruim, mas é uma fase. O que você tem que fazer para sair dela? Continua se alimentando, você continua de pé, você continua respirando, você continua se movimentando. Então, por que você não vai dar valor e aproveitar isso? Gente, o vídeo de hoje é abençoado mesmo pelos herês, vocês estão ouvindo, né? E eu vou postar assim mesmo. Se fosse em outro momento eu ia parar de gravar, mas dessa vez eu vou manter. Olha aqui. Outra coisa que ele tá falando aqui é que a sua família é muito abençoada. Nossa, gente, olha que coisa mais linda. Olha a árvore, a mulher, o homem, o lírio. Gente, chocada. Foca nesse quadrante aqui, olha. Sua família é muito abençoada. Muito. Você é uma pessoa muito próspera do ponto de vista das pessoas que compõem o seu ambiente familiar. E não tá falando só quem mora com você, né? E também não tá falando só de pessoas de sangue, tá falando do seu ambiente familiar. Aqueles que você considera família, aqueles que compartilham a jornada com você. Que essas pessoas, elas são mesmo a sua família espiritual e a sua família terrena. Essas pessoas, elas são mesmo aquelas escolhidas e preparadas para viver essa jornada terrena com você. Então, aqui tá falando, ele tá falando, o jogo tá falando também, para você prestar atenção nisso, assim, ele tá falando assim, dá valor. Por que você tá só olhando esse aqui? Por que você tá olhando só o problema, só a escassez? Por que você fica batendo nessa tecla? Olha você aqui, ó. Por que você fica batendo nessa tecla? De que você tá aqui, ó, nesse castelo escuro, sombrio, ó, vida, ó, céus. Por quê? Sai disso aqui. Isso aqui existe, mas olha isso aqui que existe também. O homem, a mulher, o cachorro. Aqui, olha, gente, olha que família linda. A árvore, o lírio, olha isso. O cachorro. Ai, meu Deus, me ajuda. O cachorro. Peraí que eu tô influenciada. O cachorro, ele representa amigos, aqueles agregados, além de representar outras vidas que fazem parte do seu ambiente familiar. Então a gente está falando mesmo dos animaizinhos, dos cachorros, dos gatos, passarinho, enfim, tantos animaizinhos aí, peixes, animaizinhos domésticos. E tem pessoas, inclusive, que têm animaizinhos domésticos, não igual a gente tem aqui na cidade, mas de repente a gente está falando de cavalinho, de porquinho, a gente está falando de todo mundo. Gente, as flores, as plantas que você tem. Gente, o que esse herezinho tá falando aqui é o seguinte, tia, tio, você é irmão, irmã de toda essa vida que vive do seu lado. Tudo isso que tá aí do seu lado tá vivo. Tá vivo.
Essa plantinha que você tem aí, ela tá viva, conversa com ela. Ela é uma criatura, ela é filhinha de Deus igual você. Esse cachorrinho, esse peixinho, esse cavalinho que tá aí, ele é vivo, ele pensa, ele fala. Olha o que ele tá falando pra mim, gente. Ele pensa, ele fala, ele responde, ele conversa, ele dá conselho. Eu não vou nem explicar o que o Erezinho tá querendo dizer. Se você pensou aí, mas cachorro não fala, planta não fala, então a mensagem não é pra você. O tio, ele tá falando com você. Essa plantinha, esse bichinho tá falando com você. Olha aqui quanta coisa boa você tem para conviver. Olha quanta gente legal, quanta gente bacana, quanta gente te amando, quanta gente para você amar. Olha quanta gente te iluminando, te alimentando, quanta gente compartilhando. Olha que vida linda que você tem, meu Deus. Olha tudo isso. Vai doer, é triste, é ruim, tudo bem, mas vai passar. Vai passar, é só uma fase, é só um ciclo. Valoriza todos esses aqui, ó. Tia, tio, tudo que vive, tudo que respira. Valoriza tudo que vive, tudo que respira. É isso que esse Erezinho tá falando. Tudo que respira, tudo que vive. Que mais? Agora o Erezinho tá falando com mulheres. Ele tá pedindo para falar assim, ó, eu quero falar só com a tia. E aí, ele tá dando uma mensagem parecida com a mensagem anterior. Tá falando assim para você que ele tá falando para você valorizar o seu poder feminino, que o fato de você ter nascido mulher tem um porquê. Que claro que existe uma equidade e uma igualdade entre homens e mulheres. Mas acontece que se fosse para todos os seres serem iguais, não tinha porquê eles terem sido criados com características diferentes. Então ele está falando sobre isso, ele está falando sobre as características que uma mulher tem que diferem dos outros seres. Gente, esse Erezinho deixa tão claro aqui o que ele está falando. Quando ele fala, ele não fala homem, mulher, ele coloca todas as criaturas. Olha que lindo. Ele tá falando aqui para mim, ele tá falando de todas as criaturas. Então ele tá falando assim, você é uma criatura ímpar, você é uma criatura que você tem as suas características. A criatura corujinha tem as características dela. A criatura florzinha tem as características dela. E entre as corujinhas tem um monte de corujinha. Entre as florzinhas tem um monte de florzinha. Entre as mulheres tem um monte de mulher. Entre os peixinhos tem um monte de peixinhos. Então ele está falando das suas características pessoais. Primeiro da categoria feminina e em segundo plano das suas características pessoais. Então ele está falando aqui que essas características pessoais têm que ser valorizadas por você. Você tem que olhar para dentro, tem que entender, tem que compreender, assimilar. Ele está falando de autoconhecimento aqui, tá, gente? Decodificando aí o que ele está falando. Ele está falando de autoconhecimento. Ele está falando assim, se você souber exatamente quem você é, se você valorizar, entender essas suas características, vou falar mais alto aqui por causa dos Erezinhos que estão gritando lá fora. Mas eu acho que vocês estão me ouvindo. Ó, se você valorizar essas características aqui, você vai ser muito rico, muito rica, muito próspero, muito próspera. Você vai ter tudo que você quiser na vida, tudo. Tudo.
O namorado, o marido que você quiser, o trabalho que você quiser, o dinheiro que você quiser, a casa que você quiser, o amigo que você quiser, o passeio que você quiser, o carro que você quiser. Só que são essas suas características que vão te levar lá. Porque são essas características que você veio nessa encarnação, nessa terra, que vão te trazer essa prosperidade. Não adianta você querer ser uma pessoa que você não é. Você só vai ser feliz, próspero e ter tudo o que você quer se você entender quem você é, quais são as suas potencialidades, quais são as suas riquezas pessoais, as suas, aquilo que você sabe fazer de melhor. Gente, metade das palavras é dele e metade minha, porque eu tô tentando traduzir o que ele tá falando e tem hora que eu trago algumas palavras, né? Potencialidades, por exemplo, é uma palavra minha, que eu tô colocando para traduzir o que ele tá querendo dizer. E aí tem outras que ele fala de maneira bem simples, né? Então, assim, ser você é o que vai te fazer rico e rica. E ele não tá falando só de dinheiro, tá? Outra coisa que ele tá falando aqui é o seguinte: as suas preocupações, aquilo que te deixa triste, chateado, chateada, aqui volta para todo mundo que não seja só mulher. Aquilo que te deixa triste, chateado, chateada, preocupação, negócio de dinheiro, tá falando para você escrever. Escreve, coloca num papel, tá? Coloca num papel. Se for dinheiro, eu tô até vendo assim, eu tô vendo uma pessoa com um caderno, uma caneta na mão fazendo conta, mas não é para escrever só número. Escreve também algumas coisas. Ele tá falando que escrever vai desenrolar os seus pensamentos e vai trazer soluções. E ele tá falando assim: tio, tia, quando você escrever, você vai achar onde você tá errando. Por isso que tá aparecendo para mim aqui conta. É como se alguém estivesse fazendo a conta e aí na hora que fizer a conta, vai ver que fez o cálculo mental e aí na hora que fez a conta no papel, viu que estava errado. É isso que ele tá me mostrando aqui. Eu tô tendo essa visualização. Quando você coloca no papel tristeza, você escreve e tudo mais, você encontra aquilo que estava enrolado no seu pensamento. Você encontra aquilo, você desenrola aquilo que estava equivocado. Aquelas nuvens, elas saem. Elas se desenrolam, desfazem aquele nó, aquele emaranhado, sabe? Desfaz. Então aqui tá falando, ele tá dando essa dica de você escrever. Eu tô me lembrando, quando eu tinha 7 anos, eu recebi essa orientação de uma guia também, num centro que eu ia com meu pai, e daí eu não esqueci disso nunca mais. Ai, gente, eu espero que vocês estejam me ouvindo. As crianças gritam muito, muito, muito. E eu moro no térreo, elas estão aqui do lado, estão na janela aqui gritando. Mas está finalizando o vídeo já. Eu recebi esse conselho, eu não esqueci nunca mais. Eu sempre escrevi, sempre. Eu escrevo tudo, escrevo coisa boa, escrevo coisa que não é boa. E, inclusive, uso a escrita terapêutica com os meus assistidos em terapia. Finalizando rapidinho aqui, que agora eles se empolgaram na brincadeira e agora essa gritaria aqui vai até as 10 da noite. O conselho aqui desse herezinho, então. Fortalecimento. Olha aqui que linda essa carta. Fortalecimento. Esse chakra que o Ganeshinha está segurando aqui é o plexo solar. Ele é o chakra do seu poder pessoal. Tudo aquilo que o herezinho falou para você. Para você fortalecer quem você é, para você fortalecer esse seu poder pessoal. Faz uma pesquisa, tá? Procura aí. Chakra plexo solar. Ele é amarelo, assim. Olha que lindo. Nossa, muito linda essa cartinha. O conselho aqui que ele tá falando é para você se presentear,
para você tornar a sua vida bonita, encha a sua vida de flores. Novamente, gente, olha como esse Erezinho trouxe a natureza para o nosso jogo, trouxe outras criaturas. Gente, esse Erezinho trouxe aqui no baralho, é que às vezes eu tenho algumas percepções que nem sempre eu vou contando para vocês, mas essa eu vou fazer questão de contar. O Erezinho trouxe o baralho cigano, ele tem 36 cartas. Todas as cartas que indicam ser vivo, a árvore, as flores, o trevo, o homem, a mulher e o cachorro, todas as cartas que indicam um ser vivo, esse Erezinho trouxe para o jogo. Olha que incrível. Então, ele está falando aqui para você trazer alegria, trazer vida para sua vida. Compre flores para você mesmo. Dê-se presentes para você mesmo. Transforme seus momentos, seus dias em momentos felizes. Confia na boa sorte. Confia que você tem amigos, que você tem parceiros, que você tem família. Confia de que você não está sozinho. Confia de que a vida é um ciclo e que esses ciclos, eles têm altos, têm baixos, eles têm nascimento, morte e renascimento. Confia no fluxo da vida. Confia na vida. Analisa o que é vida. Nascimento, desenvolvimento, crescimento, expansão, né? Ou reprodução. Depois velhice e morte. Dá uma estudada em o que é o ciclo da vida. Esse ciclo da vida, ele acontece a todos os segundos, a todos os momentos, em todas as situações. Esse ciclo completo que eu acabei de descrever para vocês, ele acontece em milésimos de segundos a todo momento, a todo momento, a todo momento na nossa vida. Imagina ao longo de um dia quantas vezes a gente nasce e morre. Um pensamento, uma ação, uma atitude, um sentimento, uma emoção, um projeto, um relacionamento, um trabalho, um dinheiro. Tudo isso tem ciclo, gente. A própria respiração, ela passa por todo esse ciclo. Enfim, é tudo muito profundo que esse Erezinho está falando. Mas cada um de vocês vai pegar essa mensagem dentro de uma profundidade. E tá tudo bem, cada um dentro da sua caminhada. Gente, eu tô encantada, arrepiada com essa mensagem dele, mesmo. É uma mensagem muito profunda, é uma mensagem muito poderosa. Gratidão, meus amores. Gratidão por mais esse nosso encontro. Gratidão por tudo que a gente viveu juntos. Agora, inclusive, com a vida que os Erezinhos estão trazendo lá fora. Esses gritos, né? Essa dinâmica. Gratidão, meus amores. Por favor, deixa o like, compartilha. Manda essa mensagem para alguém aí que você pensa, olha, essa pessoa merecia ouvir isso, tá bom? E eu vou deixar essas duas cartas aqui. Promessa de futuro e fortalecimento. Um beijo da Deia Romano, até a próxima.